Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 90. Lerei a pergunta, os irmãos leem a resposta. Pergunta 90 diz assim: o que acontecerá aos justos no dia do juízo? Resposta: na última doutrina que eu tratei desse assunto, do catecismo, nós vimos na pergunta 89, o que acontecerá com os ímpios no dia do juízo. E agora o nosso catecismo se refere aos justos, àqueles que estão em Cristo, àqueles que são eleitos pelo Senhor Deus desde toda a eternidade, e assim provarão essa bênção do Senhor, de habitar com o Senhor para todo sempre. Perceba que a primeira declaração aqui, proposição da resposta do catecismo é a seguinte: no dia do juízo, os justos serão arrebatados para o encontro com Cristo nos ares. Lembre-se que o nosso propósito nessas perguntas e respostas não é, aqui pelo menos nessa série, ainda tratar de forma mais profunda da escatologia. É impossível não tocar nesse assunto, porque essa é a natureza das perguntas e respostas do catecismo. Estamos falando sobre isso, estamos falando sobre os últimos dias, na verdade, de forma mais específica, os últimos dias dos últimos dias, ou seja, acerca dos acontecimentos últimos relacionados à volta de Cristo. Então a gente toca nesse assunto, mas ainda não irei aprofundar os detalhes disso. Então talvez surja alguma questão sobre isso e tal. Basicamente, o que a gente vai ver aqui, quero que você observe que esse arrebatamento mencionado pelo catecismo, sim, nosso catecismo ele não nega arrebatamento. O que nós negamos, e aqui vem a nossa resposta básica para isso, é o arrebatamento como é descrito e tem sido assim propagado no último século, principalmente pelos pentecostais, dispensacionalistas, dentre outros, de um arrebatamento secreto, como se Cristo, quando voltasse, ele voltasse primeiramente para a igreja somente e levasse a igreja consigo. Somente os seus o veriam nesse caso e se encontrariam com ele nos ares e seriam assim arrebatados por Cristo para viver com o Senhor durante um período de tempo em que, enquanto isso, os demais que ficassem aqui sofreriam os danos do governo do anticristo. Nós negamos isso, nós não cremos nesse tipo de arrebatamento secreto, e nessa vinda de Cristo em duas partes, e em algumas linhas teológicas, até mais do que duas partes. Por outro lado, nós cremos sim no arrebatamento, porque a Bíblia fala de arrebatamento. Agora, qual é o conceito bíblico, e nós, reformados, entendemos dessa maneira, de arrebatamento? Vá para 1 aos Tessalonicenses, quero que você leia, por favor, o capítulo 4, versículo 16 e o versículo 17. 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Perceba que esses dois versículos eles falam tanto da questão das categorias de pessoas que estão envolvidas nesse arrebatamento. Digo, os mortos que morreram com Cristo primeiramente serão ressuscitados,
e transformados, bem como também os vivos, que estiverem vivos quando o Senhor retornar. Então, hipoteticamente falando, se Cristo voltasse agora, primeiramente os mortos seriam ressuscitados e em seguida os vivos seriam transformados. E ambos, mortos e vivos, mortos, e aqui você pense, a alma do indivíduo que está com Cristo agora nos céus retorna ao seu corpo aqui na terra. Há uma reunião novamente dessa alma, desse corpo. Lembre-se que a morte ela é uma separação. O corpo dessa sepultura, a alma volta para o Senhor. Pois bem, na ressurreição, haverá uma reunião novamente. No caso, eles são juntas novamente, alma e corpo. Então, os mortos ressuscitam e os vivos, juntamente com eles, sobem para o encontro do Senhor nos ares. O que é o arrebatamento, pastor? O arrebatamento é este encontro do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Ou, colocando de forma mais clara ainda, é o momento em que o Senhor retorna para se encontrar com a sua igreja, e esta igreja ela é arrebatada no sentido de que ela sobe para se encontrar e recepcionar o seu Senhor. É essa a ideia. Então, no arrebatamento, a igreja sobe e se encontra com o seu Senhor nos ares e o recepciona. E aí você diz assim, e o que segue depois disso? Ora, o que segue depois disso não é um escapar de Jesus com a igreja para um outro lugar, para o céu, seja lá para onde for. Não, desce. O Senhor, com a sua igreja, ele descerá. E assim dará início ao julgamento final. Então é isso que vai acontecer, certo? Então fique bem claro, arrebatamento não tem a ver com um rapto, uma ideia de uma coisa secreta acontecendo e sendo levado para passar um tempo longe, não. Refere-se de forma específica a esse subir da igreja aos ares, para se encontrar com o Senhor nos ares, lá nos céus, recepcionando em sua chegada. Quem fará isso? Somente os que estão em Cristo. Aqueles que morreram com Ele, sendo ressuscitados, e os que estiverem vivos, sendo transformados em corpo de glória. Bem, na sequência, veja, para o encontro com Cristo nos ares, serão postos à sua destra e lá publicamente reconhecidos e perdoados. Veja agora o texto de Mateus 25, Mateus 25, 33. Peço que você leia. Lembre-se que antes de você ler, esse texto e essa ideia de ser posto à direita e à esquerda do Senhor, eu já falei sobre isso. Na verdade, nos catecismos já mencionaram essas questões também. Você deve lembrar o que significa, mas eu vou lhe relembrar sobre isso, tá? Então veja aí, Mateus 25, 33. O que significa isso? Ora, essa atitude do Senhor colocar uns à direita e outros à esquerda, ela é um gesto, é uma atitude de significado jurídico, também aponta para a totalidade e a permanência dessa decisão, desse ato. Como assim? O ato do Senhor colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda, juridicamente falando, fazendo uma separação entre os dois grupos, e evidenciando assim que nenhum dos dois terá mais contato por toda a eternidade. Então, quando o Senhor separar os seus daqueles que não são seus, nunca mais haverá contato entre eles. Significa dizer que nosso contato com os ímpios se dá somente nessa vida agora. No mundo por vir, após o julgamento final, lembre-se que o julgamento ainda haverá, e nesse caso a separação do Senhor aqui já é pós-julgamento, já é o dar esse julgamento, o emitir esse julgamento já público. Quando esse julgamento for emitido, a separação ocorrerá e nunca mais poderá ser desfeita. Nunca mais. Irmãos, é exatamente o cumprimento do que o Senhor falou lá em Gênesis capítulo 3. Você lembra disso? Gênesis capítulo 3, quando o Senhor falou da inimizade que ele poria, que ele pôs ali entre a descendência da mulher e da serpente. Pois bem, essa inimizade que ela tem sido assim vista ao longo de toda a história da redenção, ela, de fato, o Senhor dará a um fim no sentido de julgar a semente da serpente, bem como a própria serpente, mas no sentido de que não haverá reconciliação entre as duas descendências, não haverá. Nesse sentido, elas sempre estarão separadas. E no sentido último, nunca mais terão nem mesmo contato.
Não apenas estarão no sentido de inimizade, conflito, uma com a outra, convivendo, não, mas não estarão mais juntas uma com a outra. Em outras palavras, não haverá mais aquela situação onde o joio está no meio do trigo. Hoje acontece. No meio da igreja de Cristo nós temos joio. No meio do trigo você tem o joio. Um dia o Senhor vai tirar o joio e vai separar e vai deixar cada um no seu devido lugar. E nunca mais haverá esta mistura. Então a ideia é essa, é uma linguagem jurídica aqui. O Senhor separa uns para a direita, outros para a esquerda, evidenciando assim o seu juízo final. Na sequência, nosso catecismo fala, na resposta à pergunta, diz assim: se não posso a sua destra, e lá publicamente reconhecidos e perdoados. Mateus 10 agora, Mateus 10, volte um pouco, Mateus 10, versículo 32. Pode ler. 10:32, Mateus. Eu lerei o comentário do Johannes Gerhard Voss sobre isso. Escute bem o que ele diz. O que significa essa expressão no catecismo? Ele diz assim: primeiro, significa que o Senhor Jesus Cristo, atuando como juiz, ele vai declarar publicamente diante de todo o universo que essas pessoas foram perseguidas e vituperadas por causa da fé nele. São agora povo seu, sobre as quais concedeu o seu amor especial e remiu do pecado para serem o seu corpo espiritual. E em segundo lugar, significa que Cristo, atuando como juiz, ele vai declarar que o seu povo é inocente de todo o pecado e perfeitamente justo diante da lei de Deus, porque foi ele mesmo quem levou a culpa dos seus pecados, mediante a sua expiação e pela sua justiça perfeita, que foi reconhecida ou imputada neles, como se fosse a justiça deles mesmos. Meus irmãos, essa é uma declaração gloriosa para nós. Pense no seu estado. Você, não pense mais ninguém, você, um pecador miserável, todos os pensamentos, as palavras, as suas ações, as suas omissões, o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você fez de forma pecaminosa e o bem que você deixou de fazer, tudo isso será publicamente perdoado. Entenda, a salvação, biblicamente, melhor dizendo, em vários momentos aparece nos 3 tempos: passado, presente e futuro. Você já foi perdoado. Quem está em Cristo já foi perdoado. Mas há um caráter ainda futuro disso também, onde Deus vai anunciar isso publicamente. O anúncio do perdão de pecados, por causa da justiça de Cristo. Pois bem, todos os seus pecados, todos, sem exceção, serão publicamente perdoados. Publicamente perdoados. E aí veja o contraste do que o nosso catecismo afirma, baseado aqui em Mateus 10:32 e também em outras passagens bíblicas. O contraste entre essa declaração, essa proposição do catecismo, com o que alguns ensinam aí fora. Eu vivi num contexto, antes de chegar à igreja IPB, onde eu ouvia pessoas dizerem, não era todo mundo que falava isso, mas havia um falso ensino acerca disso, e há pessoas em nossos dias que ainda creem nisso, talvez até em nosso meio acreditam nisso, que naquele dia haverá um telão, e aí vai ser passado para todo mundo ver os meus pecados, o que eu pensei, o que eu disse, o que eu fiz. Isso não reflete o ensino bíblico. Pelo contrário, o que ocorrerá para os justos não é a vergonha deles. Nós não seremos envergonhados, entenda isso. Nós seremos assim declarados perdoados pelo Senhor nesse grande dia. O Senhor não fará isso conosco, não há nenhuma base bíblica para esse tipo de fala. O que atenta também para a misericórdia, para a graça de Deus, sobre o seu perdão, que já foi derramado em Cristo Jesus para nós. O julgamento dos justos naquele dia, meus irmãos, nós passaremos, não é um julgamento, como eu disse, para vergonha, para humilhação. Não que a gente vai se soberbecer, não é isso, entenda. Mas é para a gente se gloriar em Cristo, se alegrar em Cristo.
O julgamento é para nós, além de sermos publicamente declarados como perdoados, justificados, também para recebermos os galardões, as recompensas. O ímpio será envergonhado. O justo, o crente que está em Cristo, não. Por causa de Cristo. Ainda, a resposta diz assim: unir-se-ão a ele para julgar os anjos e os homens réprobos e serão recebidos no céu. Vá agora para 1 Coríntios, capítulo 6. E aí leia, por favor, o versículo 2 e o versículo 3. 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3. Escute, esse texto aqui, meus irmãos, ele não quer dizer que os santos eles terão autoridade em si mesmos para determinarem o destino eterno de anjos e de homens. Nós sabemos que essa função ela é exclusiva, ela é uma prerrogativa exclusiva do senhorio de Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que faz isso, quem julga e lança alguém no inferno. Na verdade, o que esse texto aqui está dizendo, 1 Coríntios 6, é que os santos eles estarão juntamente ou de forma concordemente com Cristo, na sentença que ele vai pronunciar contra os anjos maus e os homens ímpios. Os santos, nós, como justificados, nós iremos assentir em concordância com a sentença dada por Cristo. É Cristo emitindo a sentença e nós concordando com isso, como testemunhas disso. Diz o nosso comentarista, Johannes Guerra dos Rostos, tendo Satanás e os anjos malignos afligido e perturbado angustiosamente o povo de Deus por milhares de anos, e tendo os ímpios oprimido, perseguido e aviltado os filhos de Deus, é apropriado que os santos, sendo vingados pelo grande juiz, associem-se à sentença por ele proferida contra os anjos decaídos e os homens ímpios. Ora, nós sabemos que aqueles que atacam a igreja, eles estão em última instância atacando o próprio Cristo. Lembre-se que quando o Senhor aparece para Paulo no caminho para Damasco, ali em Atos capítulo 9, isso é dito: porque me persegues? Você sabe muito bem que Saulo de Tarso perseguia quem? A igreja. Mas ele estava perseguindo a quem em última instância? A Cristo. Levantar-se contra o povo da aliança é levantar-se contra o Senhor, contra Cristo. Só que no nível inferior, no segundo nível aqui, é sim um ataque, é sim uma perseguição a nós. É um ódio a nós, a igreja de Cristo. Pois bem, o Senhor, em sua graça, em sua bondade, nos considerar essa participação, de estarmos ali ao seu lado, nesse concordado juízo, entendendo no sentido de aprovação. Deus não precisa disso, mas é como um testemunho, como uma declaração de testemunho e de satisfação dessa vontade do Senhor sendo assim realizada. Só mais uma questão sobre isso, não quero gastar mais tempo devido ao nosso horário já, mas bem brevemente. Esse texto, 1 Coríntios capítulo 6, ele é muito importante. Espero ainda poder pregá-lo aqui na igreja mais à frente. Ele já foi pregado outrora, mas não por mim, eu preciso ter a oportunidade de pregá-lo também. Porque ele é muito importante. Veja, o contexto desse capítulo é o apóstolo Paulo tratando de um problema que estava acontecendo lá em Corinto. E esse problema estava relacionado à falta de sabedoria dos coríntios de julgarem as suas próprias causas e levando essas causas que poderiam ser resolvidas entre eles para tribunais de ímpios. E aí o apóstolo Paulo vai embasar o seu ensino, a doutrina ali, ele vai utilizar uma doutrina de cunho, de natureza escatológica, para fazer a aplicação para a igreja naquele tempo. Colocando de outra forma, ele diz assim para a igreja de Corinto, parafraseando Paulo: olhem para o que vai acontecer lá na frente, lá no grande dia, no juízo final, vocês agirão assim. Ou seja, vocês serão co-participantes no julgamento final. Como vocês não podem agora saberem julgar as próprias causas? Isso é um princípio importantíssimo, irmãos. Onde o pastor quer chegar com isso? Vou aplicar até aqui, tá? A igreja,
tem que ter sabedoria para tratar os seus problemas internamente. Tem que ter sabedoria para isso. Obviamente que o conselho, ele gere isso, ele guia isso, ainda mais se você pensar em questões disciplinares, não tenha dúvida que isso vai para a alçada do conselho. Mas em termos gerais, a igreja como um todo, os crentes, tem que saber tratar e resolver os seus dilemas. Deixa eu ser mais claro ainda com você, se você entendeu ainda isso. O que deveria chegar ao julgamento dos conciliares, dos membros do conselho, seria aquilo que realmente foge à alçada da igreja. O máximo que puder exaurir as questões entre os irmãos deve ser exaurido. E não qualquer coisa. Pastor, presbítero, e você tenta, e você resolvam entre vocês. E aí, por favor, isso não é uma omissão dos nossos deveres, pelo contrário, eu estou aqui com a cara dada para bater todo dia, se for o caso. A questão não é essa, é questões pequenas que podem ser resolvidas entre os irmãos e não são, e elas sobem, elas escalam. Às vezes é uma bobagem, irmãos, uma questão de um desentendimento, de uma divergência minúscula, absurda. E aí tem que intervir, tem que ter um mediador, tem que ter um oficial, tem que ter... Vocês não vão julgar os anjos? Vocês não vão julgar os ímpios? Ou é que vocês que vão ser julgados? Então aprendam com a palavra de Deus com relação a isso. Espero que outros que escutem esse estudo depois também se atentem a isso. Isso é importantíssimo, irmãos. Importantíssimo. Precisamos resolver as nossas querelas. Porque quando a gente não resolve, dentre outras coisas, sabe o que acontece? Dá mau testemunho lá fora. Os ímpios dizem, olha os crentes brigando lá dentro ali. E se matando lá dentro daquela igreja. Na sequência, ainda aqui no nosso catecismo. Uniciam a ele para julgar os anjos, os homens réprobos serão recebidos no céu, onde estarão plena e eternamente libertos de todo pecado e miséria. Vamos lá, primeiro veja Mateus 25, mais uma vez, só que agora o versículo 34, Mateus 25, versículo 34, e o versículo 46, acerca dos justos que serão recebidos no céu. Veja, Mateus 25, verso 34, depois o 46. E aí agora para Efésios 5, 27. Efésios 5, 27. Os justos serão plenamente libertos de todo o pecado. Efésios 5, 27. Apocalipse 14, 13 agora. Os justos serão plenamente libertos de toda a miséria. Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Observe, isso tem a ver com o que nós ouvimos no último dia do Senhor pela manhã, aqui no sermão foi pregado, estamos falando de memória pelo reverendo Rogério, foi pela manhã nós ouvimos isso, acerca desses 3 tempos, passado, presente e futuro da salvação, aplicado nesse caso ao pecado. Lembre-se que quando você é convertido a Cristo, você passa a ser agora um crente, você então foi liberto, você foi assim perdoado da culpa do pecado, você já não mais é culpado pelo seu pecado, você foi justificado em Cristo. Quando inicia-se, nesse exato momento da sua conversão, a sua santificação, a santificação ela já acontece na sua conversão e ela vai nesse processo até o seu último dia de vida. A santificação é exatamente você é liberto do domínio do pecado, do poder do pecado sobre você. Você já não é mais dominado pelo pecado. Você ainda peca, mas você não é mais dominado, você não é mais escravo do pecado, essa é a ideia. Aqui,
o que o nosso catecismo está declarando, à luz dos textos bíblicos, é que um dia nós seremos libertos da presença do pecado. Da presença do pecado. Já não temos mais a culpa do pecado, já não sofremos mais o domínio do pecado, nós agora ainda temos que lidar com a presença dele em nossas vidas. Mas um dia o Senhor extirpará isso em nossas vidas. Não haverá mais a presença do pecado. E eu acredito que esse é um dos maiores anseios que todo crente tem. Não mais pecar contra o seu Senhor. Não mais ofender ao seu Senhor. E aí você pode se perguntar, mas pastor, por que nós não podemos ter a perfeita bem-aventurança aqui e agora? Tudo isso que é prometido na palavra de Deus, o nosso catecismo reverbera. Por que a gente não pode ter essa perfeita bem-aventurança aqui e agora? Nesse caso, sendo mais específico aqui, a bem-aventurança de poder ver ao Senhor. Veja, o catecismo diz, no pleno gozo de alegrias inefáveis, tornados perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma, na companhia de santos e anjos inumeráveis. E especialmente na visão e no desfrutar imediato de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo por toda a eternidade. Veja, há várias razões pelas quais a gente não pode desfrutar dessa bem-aventurança aqui e agora. Mais uma vez, nosso comentarista diz assim: primeiro, nós não podemos ver o nosso Salvador face a face aqui e agora. Segundo, as enfermidades, as doenças, as dores do corpo são fatos que impedem agora o gozo da plena bem-aventurança. Terceiro, a corrupção pecaminosa que ainda resta aqui na terra, no coração do próprio crente na terra, que precisa batalhar constantemente contra a tentação e o pecado, impede-o agora do gozo da bem-aventurança total. Em quarto lugar, o crente na terra está cercado por um ambiente mau e desgraçado, e quanto mais santificado ele se torna, tanto mais se angustia por causa da presença do efeito do pecado ao seu derredor. Aí ele segue e diz assim: de que modo é que esses vários fatores da nossa condição atual serão mudados no céu? Primeiro, nós veremos o nosso Salvador face a face. Segundo, o nosso corpo mortal, que é afligido por dores, doenças, fraquezas e fadigas, será imortal. Todas as doenças, dores e angústias ficarão para trás, e o que é mortal será revestido de vida. Terceiro, a corrupção pecaminosa dos nossos próprios corações e os constantes conflitos contra o pecado e a tentação que dele resulta acabarão com a morte. E quatro, o ambiente do céu será perfeitamente santo. Nele nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, como diz o livro de Apocalipse. E aí a pergunta é: qual será o principal elemento da bem-aventurança? O nosso catecismo responde: na visão e no desfrutar imediato de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo por toda a eternidade. O que é que o catecismo está dizendo com isso? Ele está falando isso com relação ao quê, biblicamente falando? Ora, ele está se referindo à chamada visão beatífica. A maior das bem-aventuranças é ver Deus face a face. A maior das bem-aventuranças. Mais até do que a presença do pecado ser tirada de nossas vidas. Veja, é claro que nós não poderemos ver a Deus se a presença do pecado não for retirada. Mas maior do que isso, maior do que não ter dor, maior do que não ter sofrimento, maior do que não ter angústia, maior do que não ter pecado, maior do que viver para sempre, nunca mais morrer, maior é ver a Deus face a face. É o que a Bíblia diz. E é o que o nosso catecismo ensina. E aí, escute esse testemunho aqui. Ele diz assim, uma explicação em seguida um testemunho. Ele diz assim: o que se pretende ao afirmar que essa visão de Deus será imediata? Porque de fato será uma visão imediata. A palavra imediata denota que os santos verão Deus diretamente, sem que haja a interposição de qualquer coisa entre eles e Deus. Aqui na terra não podemos vê-lo diretamente. Agora só vemos obscuramente, como no espelho, mas então veremos face a face.
Aqui na terra vemos Deus apenas como Ele está refletido na sua palavra, e mais indistintamente nas suas obras. No céu, porém, haveremos de ter uma visão imediata ou direta de Deus, sem que Ele necessite estar refletido na natureza ou na Escritura. Escute o testemunho agora. Era essa a verdade que muitos dos mártires pactuantes tinham em mente quando, ao serem assassinados por seus testemunhos, usavam palavras semelhantes às de James Renwick. Escute, aqui as palavras desse homem que era um pactuante. Deixa eu explicar isso brevemente. Já citei isso em outros momentos aqui na igreja para não aprofundar ainda. Os pactuantes, eles são contemporâneos dos puritanos, só que eles estavam localizados na Escócia. Eles eram presbiterianos, bem firmes, bem fiéis ao Senhor e à sua palavra. E aí escute um dos testemunhos desse homem, no caso desse homem que foi um mártir. Ele diz assim: próximo à sua morte: adeus, doce Bíblia e pregação do Evangelho. Adeus, sol, lua, estrelas e todas as coisas sublunares. Adeus, lutas contra o corpo e contra a morte. Ser bem-vindo, patíbulo que me leva ao precioso Cristo. Ser bem-vinda, Jerusalém celestial. Ser bem-vinda, companhia de anjos inumeráveis. Ser bem-vinda, Assembleia Geral e Igreja dos Primogênitos. Sede bem-vindos, coroa de glória, vestes brancas e o cântico de Moisés e do Cordeiro. E acima de tudo, ser bem-vindo, ó tu, bendita Trindade, Deus Uno. Ó Uno eterno, em tuas mãos eternas recomendo a minha alma. Esse é um testemunho, irmãos. Antes os pactuantes e mesmo no seu período também, nós temos vários relatos de homens que, próximos ali a provarem a morte, declararam coisas semelhantes a essa, como se estivessem vendo Deus face a face. Não tinha ainda acontecido, eles não estavam ainda vendo ao Senhor face a face, mas a sensação é como se fosse essa já, como um antegozo disso. Por causa do quê? Da fé, da sua convicção, da sua confiança em Cristo, na sua promessa. Eles sabiam que quando fechassem os seus olhos, estariam diante da face de Cristo, na glória celestial. E o que motiva um homem como esse, outras mulheres? O que motiva? O que fundamenta isso? O que faz com que fortaleça essa fé? A certeza de que não há coisa maior e mais gloriosa do que ver ao Senhor face a face. O problema é esse, porque para muitos de nós não é isso. O nosso desejo é se livrar dos problemas, é estar bem simplesmente com o fato de nós não teremos mais nenhum sofrimento, é poder reencontrar pessoas queridas. Veja, tudo isso é bom, é benéfico, mas não é a glória das glórias. A glória das glórias é ver Deus face a face, o que implica numa comunhão íntima e perfeita e santa com Ele para todo sempre. Aí deve estar o nosso deleite. Por isso o catecismo utiliza a linguagem que o verbo desfrutar diz, na visão e no desfrutar imediato da Santíssima Trindade, citando cada pessoa. E aí o nosso comentarista ele cita que ele vai esmiuçar essa palavra. Ele diz assim, desfrutar carrega o sentido de gozar do fruto. O propósito de uma árvore frutífera é produzir frutos. Não se pode desfrutar de uma árvore frutífera que nunca dá frutos. Ela viveu sem alcançar ou atingir o propósito ou o alvo para o qual existe. Se pensarmos na vida humana como uma árvore, podemos dizer que o fruto que ela deveria dar é a glorificação e o gozo perfeitos de Deus. No mundo, o crente só é capaz de produzir esse fruto de modo imperfeito e parcial. Mas no céu, ele atingirá o alvo para o qual foi criado. Produzirá, enfim, o verdadeiro fruto da glorificação e do gozo perfeitos de Deus. Esse alvo é chamado de desfrutar de Deus, porque esse fruto só pode ser produzido pela vida humana que estiver em perfeita comunhão com Deus. Então não é apenas, o que não é pouca coisa, obviamente, ver a Deus. É ver a Deus e contemplá-lo e desfrutar de Deus. É cumprir perfeitamente o que diz a resposta à primeira pergunta do nosso catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e
gozá-lo ou alegrar-se nele para sempre. Pronto. Na visão beatífica, na comunhão com o Senhor na glória, isso se cumprirá perfeitamente. Iremos glorificar o Senhor de forma plena, desfrutando dele. Todos os nossos anseios, todas as nossas inquietações serão assim preenchidas, resolvidas, tratadas pelo Senhor. O Senhor vai nos encher plenamente e ele será suficiente para nós. De nada nós sentiremos falta. Bem, eu concluo com dois pontos bem breves. Primeiro, ressaltar aos irmãos que viver com o Senhor para todo sempre, como diz o nosso catecismo aqui, não quer dizer de forma nenhuma esse estar nos novos céus, nova terra, uma vida de ociosidade. Eu acho que os irmãos já são bem instruídos acerca disso, mas eu quero ressaltar esse ponto ainda como importante. O Senhor criou o trabalho antes da queda. O trabalho não é uma consequência da queda. O trabalho foi criado por Deus antes da queda. Antes do homem cair em pecado, ele já tinha responsabilidades, trabalho no jardim do Éden. O que ocorreu com a queda foi a fadiga, foi o trabalho se tornar penoso, cansativo por causa do pecado. E isso vai ser removido. Não o trabalho, mas essas consequências ruins relacionadas ao pecado que acabam afetando o trabalho. Em outras palavras, todos nós exerceremos trabalhos, funções, vocações no novos céus e na nova terra. Sem cansaço, sem fadiga, sem ser algo penoso, mas com alegria e satisfação servindo ao nosso Deus. E o último ponto é apenas para mostrar para os irmãos, basicamente aqui, a estrutura do nosso catecismo. Por quê? Porque agora a gente está encerrando uma das partes do catecismo. Veja, você pode abri-lo aí com calma, observar o catecismo como um todo. Veja aí, da pergunta 1 à pergunta 5, nós temos o que seria a fundação ou o fundamento aqui do catecismo, em termos de doutrina, da pergunta 1 à pergunta 5, do catecismo maior, tá? Onde tratam do propósito da vida humana, a existência de Deus e a palavra de Deus. Na pergunta 6 até a pergunta 90, nós temos o que o homem deve crer a respeito de Deus. Da pergunta 6 à pergunta 90, o que o homem deve crer a respeito de Deus. E a gente terminou hoje, a pergunta 90. Na próxima semana, se Deus quiser, da pergunta 91 até a pergunta 196, nós teremos o quê? Qual o dever que Deus requer do homem? Perceba, a próxima pergunta trata do quê? Veja aí, a pergunta 91. Qual é o dever que Deus requer do homem? E aí nós começaremos a observar aqui a vontade revelada do nosso Deus. Iremos estudar a lei do Senhor. A lei do Senhor. Então, essa é a divisão assim mais geral do nosso catecismo. E sendo um pouco mais específico, da pergunta 91, que nós veremos na próxima semana, a 148, nós temos a lei moral de Deus, incluindo uma análise dos 10 mandamentos. E na pergunta 149 a 196, nós temos aqui como escapar da ira e maldição de Deus por havermos transgredido a sua lei. Então é importantíssimo que você continue ouvindo, aprendendo o que nosso catecismo fala, o símbolo de fé, especialmente agora que nós iremos tratar na próxima semana do que Deus requer do homem. Do que Deus requer do homem. Eu vou procurar tentar fazer isso. Vamos ver se o catecismo faz com alguma profundidade, que posso dizer assim, porque não é exaustivo, mas ele é sim profundo, tem sim profundidade sim, acerca do uso da lei. Isso é importantíssimo para nós reformados, é um distintivo nosso. Então, próxima semana, se Deus quiser, a gente começa a ver isso, tá bom?